Oi galera, vamos falar do desenho de hoje? Na verdade vocês devem estar se achando estranho, tipo, o que isso tem a ver com direito? América Espanhola. Bom, o assunto é Introdução ao Direito Penal. Então a gente vai falar de história, porque vai contar como que começou o direito penal no Brasil. E começa com os índios, não o direito penal escrito. A América Central e a América do Sul tiveram colonização espanhola e colonização portuguesa. E existe muita diferença entre os índios que foram colonizados pelos espanhóis e os índios brasileiros. Essa diferença não foi em função da colonização. Quando os espanhóis chegaram lá na América Central e Peru, Chile, Argentina, e os portugueses chegaram no Brasil, eles já encontravam o povo nativo. O que chama a atenção é a diferença de desenvolvimento dos índios de lá e dos índios daqui. Os índios de lá, maias, astecas e incas, eram super avançados, tanto culturalmente quanto em outros aspectos. Já os índios que foram encontrados no Brasil, eles viviam como se estivessem ainda na idade da pedra lascada, em relação à cultura, em relação ao comportamento. Não existia uma hegemonia de comportamento. Ou seja, índios, astecas e maias tinham culturas, tinham costumes parecidos. E aqui no Brasil, cada tribo tinha um costume e uma característica completamente diferente da outra. Então, no desenho de hoje, eu falei um pouco sobre a América Espanhola. São índios, astecas e maias que foram colonizados pelos espanhóis. E no desenho de amanhã, dando sequência, eu vou falar das tribos que foram encontradas no Brasil. É aí que entra o interesse da parte jurídica do direito penal. Como cada tribo tinha um costume diferente, tinha hábitos diferentes, existia uma lei penal, só que era consuetudinária, baseada nos costumes. Só que não era um costume hegemônico no Brasil inteiro. Eram costumes diferentes de acordo com cada tribo. Vamos abordar isso. E a partir daí começa o nosso interesse em relação à formação da lei penal no Brasil, que a princípio existia, mas não era escrita. E quando começou a ser escrita e baseado em quê? Isso é assunto para o desenho de amanhã, eu vou dar só uma adiantada. A gente recebeu como herança a lei de Portugal, óbvio, né? Porque a gente foi descoberto pelos portugueses. Então, o direito penal no Brasil é inicialmente baseado nas ordenações do reino. Que reino? Reino de Portugal. Lá, eles tiveram as ordenações afonsinas, depois ordenações manuelinas, em seguida, ordenações filipinas. Aqui, no Brasil, a gente começa com as ordenações filipinas, ou seja, herda o direito penal escrito vindo de Portugal. Por quê? Porque fomos colonizados por portugueses. Então vamos acompanhando, não é um assunto que a gente consegue esgotar em um desenho ou em uma semana, é uma sequência. Hoje postamos a colonização espanhola. Amanhã a gente vai falar sobre a colonização portuguesa, que foi a colonização aqui dos índios do Brasil, que a princípio tinham sim regras baseadas nos costumes deles, das tribos diferentes. Com a colonização tiveram que entubar as ordenações do reino, mais especificamente a ordenação filipina. Então amanhã a gente fala sobre isso e a gente dá sequência na semana que vem sobre a introdução do direito penal no Brasil. Claro que eu não vou esgotar o tema, porque o tema esgotado está no site. Não está ainda, estará no site. Tudo sobre o assunto. Essa Story Class é só uma visão geral para vocês ficarem por dentro do que o Entendeu Direito ou Quer Que Desenho pode oferecer para vocês. Quem ainda não conhece, acessa www.entendeudireito.com.br. Beijo!